saudar os presentes e anunciar aqui o início da mesa redonda sobre transparência e inteligência artificial, especificamente sobre o marco regulatório da inteligência artificial e aspectos da transparência da tecnologia. Eu tenho o prazer de contar nessa mesa redonda com o nosso convidado especial e conhecido e colega, também amigo de longa data, o professor Juliano Maranhão, que é professor livre docente da USP, uma das grandes referências atualmente no Brasil, dentre outros temas, né, que o professor Juliano trabalha, filosofia do direito, teoria do direito, a inteligência artificial. O professor Juliano Maranhão participou da comissão de estudos do Senado, que preparou um informe, um relatório, para assessorar e, digamos assim, informar bastante o nosso parlamento brasileiro. Esse relatório saiu do Senado, se não me engano está tramitando na Câmara, né? Visando aí informar e assessorar alguma decisão, algum projeto de lei que em breve talvez o parlamento brasileiro consiga promulgar acerca da inteligência artificial. Tá? Eu conto na mesa também com dois convidados também bastante ilustres, o professor José Renato Sela, amigo do longa data, também aqui da nossa instituição, que atualmente é professor da pós-graduação da Attus, sediada em Passo Fundo. O professor Sela também lecionou aqui na PUC do Paraná durante muito tempo, foi professor titular de filosofia do direito e também trabalha no seu grupo de pesquisa e tem vários projetos de pesquisa, também várias publicações sobre o tema da inteligência artificial e o direito também, dentre outros, que o professor Sela também é um professor de filosofia do direito dessa área, também tão especial para nós. E eu conto aqui à minha esquerda com a doutoranda Aline Macuin, que é doutoranda aqui no programa de pós-graduação sob a minha orientação, nessa área de pesquisa, inteligência artificial e direito. Ela é também analista de sistemas do SERPRO, é formada em direito, tem dupla formação, então uma pessoa que também está desenvolvendo pesquisa e está bem engajada na temática da inteligência artificial e suas interfaces, né? Então, eu sou Sérgio Serbena, professor aqui titular de filosofia do direito, e eu agradeço, então, mais uma vez, os meus colegas aqui que gentilmente aceitaram compor nessa manhã essa mesa para debater esse tema. O formato da mesa vai ser uma palestra dialogada, então nós vamos passar inicialmente a palavra ao professor Juliano Maranhão para uma exposição inicial de até 45 minutos, e aí depois, nesse formato de mesa redonda, a gente passa a palavra ao professor José Sela para os seus comentários, para a Aline Macuin para os seus comentários, e aí depois nós iniciamos o diálogo. Se vocês aqui, os presentes, vários alunos e alunas presentes, que eu também agradeço a gentileza de comparecerem e participarem. Se vocês quiserem também participar, a gente vai abrir para perguntas. Tá? Então, sem mais demora, eu passo a palavra ao professor Juliano Maranhão. Por favor. Obrigado, César. Bom dia a todos. Então, primeiro, eu queria só registrar a minha alegria, prazer de estar aqui para debater esses temas com vocês e reencontrar aqui o César, o Tchela, a Aline. O César, o Tchela, eu já conheço há muito tempo. A gente compartilhava no começo, ainda como estudante. Eu fui bancas do Tchela, né? A gente estava todo mundo ali junto, compartilhando essa admiração que a gente tinha pela filosofia analítica do direito e por lógica, a proximidade com Newton da Costa, e a gente estudava esses temas assim com muito afinco, né? E temos então essa afinidade, né? E sempre quando a gente se encontra vem esse flashback, né? E hoje a gente já está se dedicando a uma série de outros temas, né? Por isso que antes de começar, aqui não está gravado, mas a gente estava falando do Leibniz, lógica, e batendo papo sobre isso.
Então, acho que é interessante só falar um pouquinho antes do como eu acabei me misturando com a inteligência artificial, né? Nesse entusiasmo com lógica, eu acabei entrando no grupo do Newton da Costa, que era um grupo muito forte, internacional, com gente muito boa das diferentes áreas, física. Foi realmente a principal experiência de conhecimento científico que eu tive, e foi durante a graduação. Por pouco, não larguei a faculdade de Direito, né? E nesse ambiente a gente estudou lógica matemática a fundo, né? E que, na verdade, está na base da ciência da computação, né? Os computadores são máquinas lógicas. Tanto que um movimento que foi comum nas universidades, muitas vezes com esvaziamento dos departamentos de filosofia e da posição, isso aconteceu em várias universidades. A lógica ela foi ficando cada vez mais técnica, né? Mais matemática. E alguns filósofos, ou em algumas universidades, aquilo passou a ser visto como, bom, mas isso não é filosofia, né? Embora fosse sempre, a lógica sempre lida com análise conceitual, mas de uma forma muito precisa, né? E muitos lógicos foram parar em departamento de ciência da computação com um tema que era nascente, né? Que era a representação do conhecimento em inteligência artificial. Por quê? Vários temas. Inteligência artificial é um campo interessante, porque, assim como o direito, porque vários temas presentes na inteligência artificial são temas que você encontra em especulação metafísica e filosófica desde a antiguidade. Só que agora você tem que dar soluções práticas para isso, né? Então, você vê em inteligência artificial, principalmente representação de conhecimento, disciplinas como ontologia. Então, parece que você está abrindo o organon, né? Mas ontologia nada mais é do que você tem que, para que a máquina atue no mundo, ela tem que entender o que é o mundo, o que existe. Só que daí você tem que construir via lógicas de descrição como os conceitos que descrevem o mundo se relacionam. Isso passou a ser uma questão prática, né? Outros temas, o que é conhecimento, o que é então, a epistemologia, episteme, o que é inteligência. Só que agora você precisa de soluções práticas para isso, né? O que significa raciocinar? O que é uma inferência válida? Quais são as formas de inferência, né, que a máquina pode reconhecer como parte do seu conhecimento para atuar no mundo? Caso sistemas de IA que são incorporados em robótica, por exemplo. Tudo isso tem na raiz lógica. Então, por isso que muitos lógicos acabaram parando em departamentos de ciência da computação, né? O direito também tem essa característica, né? Temas complicados, enrolados de filosofia, como relação entre moralidade, justiça, poder do Estado, ética, que agora tem uma interface, vi você falando, com a própria inteligência artificial, também são problemas milenares. Só que o direito tem que dar soluções práticas. Ele tem que resolver conflitos. E isso é uma afinidade que a inteligência artificial tem com o direito. São dois campos que lidam com questões antigas e problemas filosóficos, mas que precisam encontrar uma solução prática. Quando você junta essas duas coisas, inteligência artificial no direito, você tem que encontrar aplicações de inteligência artificial que representem o conhecimento jurídico para dar soluções práticas para questões extremamente difíceis, né? E eu acabei entrando nesse campo, primeiro, do lado de lá, pela inteligência artificial aplicada ao direito, né? Por meio de trabalhos que buscavam representar, usando lógica
com aplicação computacional, representar o conhecimento e o raciocínio jurídico, né? Até hoje, eu ainda lido com isso, né? É o que eu gosto mais de trabalhar, inclusive, mas o tempo que eu tenho para dedicar a isso está cada vez menor, né? Principalmente agora, porque tem muita demanda, as pessoas começam a tomar consciência de forma mais concreta, hoje em dia, da presença da inteligência artificial nas suas vidas, percebem os benefícios, mas agora começam a entender os riscos que estão envolvidos, né? Então, hoje, vamos falar um pouco sobre a governança em relação a esses riscos, em particular sobre transparência, aproveitando que amanhã a gente vai analisar uma tese, que eu não posso antecipar meu juízo sobre essa tese, então não vou elogiar nem criticar, mas será examinada uma tese sobre esse tema, que é transparência, né? E aproveitando que nós falamos do Leibniz, da ars combinatória, eu vou tentar dar uma abordagem à transparência por meio, separando quais seriam os fatores importantes numa matriz de transparência para uma instituição particular, que é o Poder Judiciário. Aproveitando que a tese é sobre transparência no setor público. Então, assim, dois coelhos, eu já vou organizando um pouco minha cabeça para arguir a Aline amanhã, então se prepara, Aline. Vem uma coisa nessa linha aí para você. Você que está preocupado em passar, né? Você disse. Bom, então, para falar sobre transparência, acho importante primeiro a gente entender quais são os principais riscos que são associados à inteligência artificial e quais são as principais preocupações de governança. Por quê? Não basta eu falar só de transparência? Não, porque transparência, além de ser um valor em si na sociedade democrática contemporânea, ela é instrumental em relação aos outros riscos, né? E eu vou falar de 4 riscos. Existem outros que são apontados, mas eu acho que esses são inerentes à tecnologia. Então, eu vou falar aqueles que estão estritamente ligados à tecnologia. Um dos riscos que é levantado, por exemplo, é a possibilidade de cyber attacks, né? De segurança. No sentido de resiliência a ataques externos. Mas isso não é inerente à inteligência artificial, né? Você pode agravar, existem já cyberattacks, talvez o risco seja maior em inteligência artificial, mas em função daqueles 4 riscos principais que eu quero colocar aqui, que são inerentes à tecnologia. Então, primeiro risco, né, que é instrumental, é a possibilidade dos sistemas de IA errarem, né? Todos os sistemas de IA que vêm sendo largamente empregados são baseados em machine learning. Na grande maioria, na verdade, você teve uma geração, que aliás, onde eu gosto mais de trabalhar, que é de representação do conhecimento e construção de sistemas de IA com base em lógica simbólica. E depois você tem os data systems a partir de 2000, e todo esse boom da inteligência artificial que nós vemos hoje é em função dos data systems. A gente tem que reconhecer, apesar de querer puxar mais a sardinha para ter mais orçamento para projetos, os data systems é que estão puxando a carruagem aí de aplicações de inteligência artificial. Os próprios data systems, agora se percebe que esses sistemas precisam de aporte de lógica e representação do conhecimento. Mas, enfim, em relação aos riscos, os sistemas de dados são sistemas estatísticos. Então, a margem de erro ela está presente. E muitas vezes elas podem resultar em erros que são descabidos quando você pensa em um erro que estaria ao alcance de um humano. Vou dar alguns exemplos. A Polícia Metropolitana de Londres
usou um sistema de IA para reconhecer imagens de pornografia infantil. E esse sistema começou a confundir imagem de dunas com pornografia infantil. Então, alguém que gostava de fotos de praias, de paisagem, a polícia de Londres bateu na porta deles, para vocês terem uma ideia, né? Então, a inteligência artificial convive com essa margem de erro. E esse é um risco. Para diversas aplicações, esse risco de erro pode ser mais ou menos grave. Outro risco importante diz respeito à discriminação, né? A inteligência artificial ela é intensiva na análise de dados, analisa um volume enorme de dados para o aprendizado de máquina, e isso pode incorporar certos vieses que estão presentes dos dados. Pode incorporar vieses do programador? Pode. Os programadores têm vieses cognitivos, inclusive, na própria seleção de dados. Mas tem elementos de discriminação que muitas vezes são indiretos e são difíceis de você capturar se você não fizer uma análise cuidadosa, né? Às vezes você a inteligência artificial detecta certos padrões para uma determinada finalidade que tem a ver com endereço, grau de escolaridade, né? E isso reflete diferenças sociais com relação à raça. Então, indiretamente, isso acaba sendo incorporado no sistema como um padrão discriminatório. Então, discriminação é um problema inerente à inteligência artificial, aos métodos de machine learning. Outro problema que é inerente, então o terceiro problema, é a opacidade. Muitas vezes, esses sistemas, dependendo do grau de complexidade, é muito difícil, e o volume de dados que é tratado, é muito difícil você identificar exatamente qual critério determinou um output ou uma resposta do sistema, né? Por exemplo, a gente tem um caso que eu lido também como advogado, em que a autoridade questiona, em relação a um sistema de credit scoring, qual a relevância de cada dado, cada ponto de dado que é utilizado pelo sistema, cada variável que é utilizado pelo sistema para fazer a classificação de risco de inadimplência, tá? Não dá para fazer isso porque você não tem uma relação causal direta, não dá para você justificar a finalidade, né? Por que eu uso o número de chamadas internacionais no celular para saber se ele tem risco? Eu não sei. A questão é que o modelo toma aquele dado com um grau de correlação no pacote de dados e de outras variáveis que é analisado. Se você tira aquela variável, faz uma diferença em termos de acurácia. Mas qual a relação causal entre esse elemento e inadimplência, não dá para saber. Tem um caso que foi famoso de uma empresa alemã que chamava Creditec, em que, numa determinada região ali da Alemanha, havia uma forte correlação entre a fonte usada pelos indivíduos no computador e risco de adimplência. Como? Não sei, mas tinha. O modelo detectava. Talvez fosse espúria, mas rodando com vários modelos, etc., você acha alguma correlação. Aí você pode especular sobre isso. E a especulação que foi é que eram fontes de computador usadas por pessoas que jogavam, né? Mas é uma especulação, uma tentativa de construção de nexo causal que nós fazemos a posteriori, porque o tipo de inferência que os data systems fazem é uma análise de significância ou de inferência estatística. Não é deliberação e dedução, não é relação causal, né? Então, isso cria um problema de opacidade. Por outro lado, um outro risco inerente à tecnologia que diz respeito, de novo, ao tratamento intensivo de dados é o tema da privacidade e da possibilidade desses dados incorporarem dados pessoais. Aí você tem dois problemas. Um
ponto de vista do objeto, da aplicação e privacidade. Por exemplo, reconhecimento facial em espaços públicos em tempo real. Pode não ter problema nenhum de discriminação, de acurácia, mas nós queremos isso, pensando em privacidade. E também pode ser em termos de legitimação do processo de tratamento de dados. Será que todo o tratamento de dado ali pela inteligência artificial ele está adstrito à finalidade da coleta? Por quê? Porque a inteligência artificial tem uma capacidade de inferência enorme, né? Que até coloca em xeque as classificações da legislação de dados pessoais. Por exemplo, dados de voz é um dado sensível? Você olha lá na lista, não é de orientação política, sexual, não é dado de saúde, etc. Só que, com um dado de voz, eu consigo identificar uma pessoa, que pode ser um dado biométrico. Eu posso detectar doenças, por exemplo, a insuficiência respiratória, distúrbio mental, eu consigo detectar com voz. Posso detectar orientação sexual. Então, é um dado sensível que não é dado sensível diante da capacidade de inferência dos sistemas de inteligência artificial. E como eu posso controlar isso sem limitar o avanço dessa tecnologia? Porque se eu tiver que ter um consentimento para toda e qualquer capacidade de inferência adicional que a inteligência artificial possibilita, ou não consentimento, mas uma análise de base legal para toda e qualquer inferência, isso pode ser um problema, né? E essa é uma das questões que o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu se colocam. Eles têm uma raiz forte de proteção de dados, se a legislação de proteção de dados não chega a ser um limite ou uma limitação ao desenvolvimento da IA nessa corrida global, com China e Estados Unidos do outro lado. Bom, esses são os riscos. E existe uma série de medidas de governança para lidar com esses riscos. E no cerne dessas medidas de governança está a transparência, né? A transparência não só para lidar com o tema da opacidade, mas também pelo fato de que a transparência na gestão dos dados que são coletados permite você analisar em que medida há ou não um risco em relação à privacidade e proteção de dados, né? A transparência também e a gestão desses dados, dos testes de validação, também permite um controle externo e interno sobre o risco de erro, né? E a transparência sobre o grau de acurácia e de confiabilidade nos sistemas de IA também permite que o usuário e que as aplicações sejam refletidas, né? Vou aplicar esse sistema de IA com um grau de acurácia de 90 e tantos %, qual que é o limite para a saúde, para diagnóstico, para recomendação de terapia em medicina, quais seriam os graus de acurácia aceitáveis para cada tipo de explicação? Eu só consigo chegar nessa análise se eu for transparente em relação às capacidades e limitações de confiabilidade dos sistemas. A mesma coisa com relação à discriminação. Como foram coletados os dados, como foram tomadas as decisões sobre a população em que isso vai se aplicar e qual a representatividade das diferentes categorias na população. Se eu for transparente em relação a isso, eu consigo ter controles internos e externos sobre o risco de discriminação. E também o monitoramento com relação a todos esses elementos que muitas vezes não aparecem na fase do design, mas aparecem na fase de implementação e emprego do sistema de inteligência artificial, tá? Por exemplo, a detecção para análise e revista nos aeroportos dos passageiros. Eu só vou perceber se há alguma discriminação contra alguma classe, né? Sei lá, árabes ou negros, se eu tiver um monitoramento transparente e divulgação dos percentuais e dos resultados da inteligência artificial com relação a quem é indicado como provável terrorista ou
alguém que pode representar uma ameaça, né? Então, transparência é chave também como um valor instrumental para todos esses riscos. Por isso, transparência está no centro. Bom, tem sido publicados artigos questionando o grau de transparência do judiciário no uso e aplicações de inteligência artificial nos tribunais, né? Isso vem sendo questionado já em instituições como o Ministério Público, isso vem sendo questionado em artigos acadêmicos também, né? Então, eu queria tratar um pouco desse tema, porque vai nos permitir entender um pouco melhor o que a gente fala quando a gente fala de transparência. Isso porque muitos desses artigos não sabem identificar muito bem, cada um traz uma visão um tanto subjetiva sobre o grau de transparência em relação a essas aplicações de inteligência artificial. De fato, quando você vê o que há de informação disponível, muito do que há de informação disponível tem um tom de marketing pelos próprios tribunais, né? Mostrando, enfatizando, né, os avanços, etc. Parece até que houve uma competição entre tribunais para ver quem trazia a solução mais inovadora, quem foi o primeiro tribunal no Brasil a aplicar, etc. Uma espécie de corrida. E é curioso que no relatório do TCU, a maior parte das aplicações de IA no setor público são do judiciário. Não só por essa corrida, mas pelo fato também de que o grau de digitalização e o conjunto de dados que estão disponíveis sobre os processos brasileiros é enorme. Então, as oportunidades de aplicação de IA no judiciário brasileiro são enormes. Se for comparar com países europeus, o grau de digitalização do judiciário brasileiro é muito superior, né? Talvez um outro país nesse grau seja os Estados Unidos. É por isso que a inteligência artificial e as low-techs são um mercado bilionário. Os europeus sabem que eles estão atrasados em relação a isso, por isso que existe uma política de dados abertos agora, especificamente para o judiciário, em vários países da Europa e na Comissão Europeia. Mas, enfim, esses artigos questionam a transparência, mas também não deixam muito claro. Muitas vezes, e a maioria das vezes, essa falta de transparência diz respeito àquele que consome o serviço do serviço de adjudicação, e há poucas informações no site com relação a como o sistema opera, quais são os critérios de decisão, etc., nas suas diferentes aplicações. A alocação de casos por similaridade, que é utilizado no Tribunal de Minas Gerais, o próprio Vitor, né? Existem informações no site, mas essas informações são mais enaltecedoras do que trazem uma análise cautelosa sobre, ou informam sobre qual que é o grau de segurança no sentido de acurácia, qual o risco de erro, quais são os índices de falsos positivos, falsos negativos, do Vitor, por exemplo, né? Isso você encontra pouco, mas o que eu quero fazer como esforço, é algo que eu tenho trabalhado recentemente, é muito importante ter um inventário e fazer um levantamento sobre o grau de transparência dos sistemas de IA no judiciário. Mas a gente precisa de um framework, de uma estrutura, uma moldura que possa indicar o que a gente quer como ideal de transparência. O que se exige? Senão, cada um desses artigos acadêmicos que trazem críticas trazem uma visão subjetiva do que eles entendem como ideal. A gente teria que separar, até porque a gente tem que identificar
qual tipo de transparência nós queremos para cada tipo de interlocutor. E transparência, o que é, no final das contas? Transparência significa trazer informações adequadas. Emissor ou controlador de uma determinada atividade precisa trazer informações adequadas para terceiros. Quando a gente fala de informação adequada, depende do meu destinatário. Então, o judiciário são vários destinatários. Vamos pensar o tribunal como esse operador que tem sistemas de inteligência artificial. Com quem que os tribunais, em relação a quem os tribunais precisam ser transparentes? E qual a informação adequada para cada um desses interlocutores? Então, você pode pensar, de um lado, tem a sociedade, em geral. Quais são as informações adequadas para a sociedade, em geral, sobre os sistemas de IA? Faz sentido eu trazer informações detalhadas sobre a forma técnica, sobre a forma de operação dos sistemas para a sociedade em geral? Não faz sentido. Né? Quais informações devem ser disponibilizadas para o advogado? Quais informações devem ser disponibilizadas para as partes? Quais informações devem ser disponibilizadas para o órgão de TI do judiciário, para a comissão de TI? Normalmente os tribunais têm comissões de TI por juristas que são informadas por técnicos de TI. Quais informações para o técnico de TI? Quais informações para esse núcleo que toma decisões sobre os sistemas de IA que vão ser aplicados? Né? Talvez seja diferente daquelas destinadas aos advogados. Quais informações devem ser dadas para os juízes, para os assessores dos juízes, servidores, que vão utilizar a ferramenta como parte das suas atividades? Né? Então, é importante a gente montar uma matriz com relação a isso, em homenagem ao Leibniz aqui. Tem que fazer uma combinatória de quais são as condições relevantes. Primeiro, qual o objeto? Eu falei quais são os destinatários da transparência, em primeiro lugar. Segundo, qual o objeto da transparência? Eu consigo ver vários objetos também, por isso a gente tem que cruzar numa matriz. Eu sou transparente em relação ao quê quando eu trato de um sistema de IA? Em primeiro lugar, eu tenho que ser transparente sobre o fato de que uma inteligência artificial é usada. Porque muitas vezes isso nem é claro nas interfaces com o usuário ou com a sociedade em geral. Então, primeira coisa, transparência em relação ao uso de IA. É o primeiro objeto. Segundo objeto, transparência em relação à operação do sistema. Só que isso se quebra em três. Porque os sistemas de IA são sistemas sociotécnicos, ou data systems, em que eu coleto dados, treino esse sistema com base no modelo e aplico esse sistema com um conjunto de revisões ou de operações humanas. Então, tem três fatores. Transparência quanto aos dados, como são coletados esses dados, como esses dados são tratados, divididos na fase de teste e validação. Transparência com relação ao modelo. Qual que é o modelo de IA que é utilizado? Quais são os critérios relevantes para a tomada de decisão para cada tipo de aplicação? Terceiro, qual a relação homem-máquina na entrega? No que participam os servidores? Por exemplo, se for uma elaboração de um despacho automatizado. Então, já tem 4 objetos distintos aqui. Outra, transparência com relação aos benefícios e riscos. E a transparência aqui tem a ver com um valor ético importante, que é honestidade. Então, transparência não pode estar ligada só com essa corrida de inovação nos tribunais. Eu tenho que deixar claro para o usuário quais são as vantagens, mas também quais são os riscos e quais são as limitações. Isso em todas as formas de comunicação, mesmo nas interfaces. Vou dar um exemplo disso. Honestidade significa, por exemplo, eu ser sincero com relação às incertezas dos resultados. Um exemplo que é muito comum, que a gente está acostumado, é
Eleições lá na Globo, o Datafolha, Ibope, etc., deram tantos por cento para o candidato A, tantos por cento de intenções de voto para o candidato B. E depois que ele fala, tenho que lembrar que a margem de erro é 4%, portanto, aqui a gente tem praticamente um empate técnico. Isso é uma forma honesta de trazer os resultados. Então, algo muito semelhante deve ocorrer no sentido de comunicação do Poder Judiciário em relação aos sistemas de IA que são aplicados nos diferentes tribunais, quanto às suas possibilidades, seu potencial, benefício, seus riscos e suas limitações. Não tem benefício, mas tem limitação. Por quê? Porque o usuário, aquele que é destinatário dessas decisões, precisa ter ciência dessas limitações para exercício, inclusive, de direitos. Tá? Então, foram aqui 5 objetos. Para cada um desses objetos, com relação ao fato que está sendo utilizado o IA, eu tenho que olhar para cada interlocutor. Sociedade em geral. Aí eu tenho que decidir. Para a sociedade em geral, qual informação é adequada sobre o fato de que vem sendo utilizada a inteligência artificial? Com qual profundidade? No que? Para quê? Quanto eu devo informar? O que é adequado? E aí eu tenho que tornar, para pensar nisso, eu tenho que pensar a razão pela qual, por que eu informo a sociedade? Eu vou ter algum critério para identificar o que é adequado. Mas não para por aí. Eu tenho que pensar como eu dou essa informação. Qual o momento certo para dar essa informação? Então, sociedade em geral. O advogado. Qual informação sobre o sistema que é aplicado eu devo dar para ele em relação ao que é, ao fato que é utilizado? Aí eu vou para outra. Com relação à operação do sistema. O que é adequado informar para o advogado? Quando? Em que momento exatamente? Antes da tomada de decisão? Depois? E o que eu preciso dar como elemento de explicação? Porque existem concepções distintas de explicação. Eu não vou entrar nisso agora, senão não termino de falar. Eu falei que 45 minutos era muito, eu acho que eu já até passei. Quanto que eu estou? Mais 10 minutos. Então tá bom. Mas existem concepções diferentes de explicabilidade em relação ao modelo de funcionamento e aos critérios de tomada de decisão. Né? Para um advogado, o que interessa saber? Interessa saber, na entrega da decisão, quais seriam os fundamentos normativos, porque ele está preocupado no contraditório, na possibilidade dele questionar eventuais decisões em que houve participação da máquina e na qual ele foi afetado. Né? Já a informação sobre o funcionamento do sistema para os técnicos de TI, que também são destinatários, é diferente. Para o advogado não interessa como, estatisticamente, um cálculo foi feito, qual que é o modelo exatamente, para ele não interessa. Interessa nessa entrega, como está fundamentada a decisão para eu poder exercer meu contraditório, como isso foi alcançado. Talvez eu nem precise saber do funcionamento do sistema. Existem métodos de explicação que são agnósticos e não passam pela descrição do que acontece internamente no modelo. Já para o time de TI, é menos interessante a primeira informação, é mais interessante uma explicação que seja decomposicional, que explique quais são todas as etapas técnicas nesse cálculo estatístico. Sobre os dados que são coletados, processados, eu tenho que pensar o que é adequado para os advogados, o que é adequado para as partes, que vão ter seus dados, possivelmente, pessoais tratados ali. Né? O que é adequado em relação à coleta de dados, informar para o TI? O que é adequado informar para aquele board de magistrados que normalmente compõe a comissão de tecnologia? O presidente do tribunal, que normalmente preside essa comissão.
que ele deve receber de informação? Quando? Como? Né? E assim por diante. Relação homem-máquina. O que eu devo dar de informação? Para quem? Para parte? Para advogado? Para time de TI? Para quem vai decidir pela contratação ou não, que é a comissão ali de juristas? Para o órgão que faz o monitoramento, porque existe para toda contratação de software, contratação de software, existe uma equipe no tribunal que faz o acompanhamento da eficácia do software. Isso depois o monitoramento dos resultados, etc. O que eu tenho que dar de informação é diferente uma coisa da outra. O momento é diferente. O grau de detalhamento, como você dá essa informação é diferente, porque as justificativas para essa informação, para esse acesso, são diferentes. Então, ver a quantidade de fatores que eu tenho que combinar numa matriz para entender o que eu devo dar de informação. Isso é fundamental para uma análise externa, democrática do Poder Judiciário em relação ao uso da inteligência artificial. E as análises depois de casos empíricas, né, com relação a um tipo de... ao Sócrates, do STJ. É transparente? As perguntas nos artigos, mesmo acadêmicos, estão sendo feitas assim. É transparente ou não é transparente? Como? Espera lá. Transparente em relação ao qual objeto, com relação a qual interlocutor, tendo em vista os riscos. Porque eu também preciso colocar numa matriz, nesse objeto, qual que é a intensidade. Eu vou analisar a intensidade ou grau de detalhamento da informação, também considerando os riscos. E você tem espectros distintos de aplicações de IA em várias fases do processamento de um caso judiciário. Pode ser uma IA simplesmente para classificação, tramitação de processo. Vai ter pouco impacto. O que eu preciso dar de informação sobre isso para a parte? Para o advogado? De acordo com o grau de risco, mais ou menos informação também. Um sistema de IA que faz agrupamento por relevância, para julgamentos por similaridade. Bom, aí já pode ter um impacto, né, no resultado do caso. Diferente. Sistema de IA para geração de textos, assim por diante. Bom, então feita essa matriz, eu não fiz, eu só mostrei que tem muita coisa que precisa ser combinada para que a gente possa entender o que se espera. E outras pesquisas que eu acho muito importantes, ou análise de órgãos externos, controlador. Outra, o que você precisa dar de informação para o CNJ no tribunal, quando tem uma aplicação de IA? O que existe hoje é você registrá-la no sistema Sinapses. Mas também deveria haver eu não tratei disso, mas tem um outro tipo de transparência de segunda ordem, que é a transparência dos tribunais sobre quais são os critérios de governança da transparência utilizados. Então, por exemplo, eu gostaria de saber, com relação a sinapses, o que o CNJ fez em relação a cada um dos sistemas que estão lá registrados. Tem uma análise do CNJ? Tem um parecer sobre aquilo? Não tem. Você não acha informação sobre isso. É exercido algum controle? Qual a governança dos sistemas de IA no judiciário brasileiro? Mas essas perguntas precisam ser bem direcionadas. Não pode ser algo que... A minha sensação, quando eu leio os artigos que eu li, é muito pouco. Queria saber mais. Mas quer saber mais o quê? Porque agora é uma discussão de governança, de critério de governança, de transparência, que precisam ser adotados padrões racionais em termos de organização. Racionais no sentido de cada critério ou exigência de transparência tem que ter sua razão. Por que eu devo dar qual informação? Senão eu não sei que informação é adequada. É adequada em relação a uma justificativa. Mas essa justificativa depende da identificação do objeto e do interlocutor. Então, eu preciso montar essa matriz. Ninguém fez essa matriz. É uma coisa que eu estou trabalhando hoje. Eu acho super importante. Acho muito importante.
Transparência é central em ética de inteligência artificial e governança de inteligência artificial. O judiciário é no setor público é o principal órgão, fonte de aplicações de IA no país, mas de longe. E não é que o tribunal é ou não transparente, a gente não tem nem critério para avaliar o que a gente quer de transparência do judiciário. Sabe, o buraco é lá embaixo. Não dá nem para começar a discutir, não sei. Para mim é pouco. Não, para mim tá bom. Dá para fazer uma análise criteriosa assim. Então, só para terminar, para justificar a chamada, né, do nosso encontro e colocar também para debate para todos, porque é um tema que está na ordem do dia, e para ficar mais divertido e aquecer para todos aqueles que têm usado o GPT, né? O GPT vai ser usado pelos tribunais, vai ser usado pelos assessores para montar. Pelos alunos de pós-graduação já estão usando, eles não contam, mas estão usando. De graduação. Que pensar? Quais são os riscos associados ao GPT? Acho que o principal risco é o excesso de confiança nessa ferramenta, porque é uma ferramenta que pode errar e erra bastante, né? Por quê? Principalmente a forma pela qual ele é construído é um data system, machine learning, em que o conteúdo do texto simula de uma forma extraordinária um texto humano, mas não tem compromisso, não tem um critério com relação à realidade. Ele é produzido em relação àquela quantidade enorme de textos, mas tudo aquilo que ele constrói é baseado numa inferência estatística sobre a probabilidade e a correlação das palavras seguintes estarem ligadas às palavras que vêm antes, né? Ele vai substituir o advogado. Ninguém contrataria um advogado que trabalhe assim. Você pode pedir para o GPT fazer uma petição, ele faz, mas é complicado você confiar numa petição do GPT. Você precisa de alguém com domínio do conhecimento para revisar aquilo. Então, o principal risco é o excesso de confiança na ferramenta. Ele acerta bastante, mas também erra, né? E em algo delicado, como uma instituição que decide direitos, isso é muito complicado. Aliás, muitas vezes a resposta vem despregada da realidade. Por exemplo, o GPT inventa bibliografia, que é uma coisa que parece muito com bibliografia, só que você vai ver a fonte, não existe, né? O GPT, aliás, não sabe citar fonte. Outro dia eu pedi, me dá uma receita de omelete. Ele deu uma receita e eu falei, qual a sua fonte? Ele falou, não sei, eu sou um modelo de linguagem, etc. Se desculpa, perdão, me desculpe, mas eu sou um modelo de linguagem e eu não consigo citar fontes, eu fui treinado, etc. Eu posso dizer que receitas de omelete são muito comuns, mas esse é um aspecto, porque não é um conhecimento que está por trás, é tudo inferência estatística naquela base de treinamento, né? Agora, tem resultados que são fantásticos. Eles entregam coisas, o chat entrega respostas assim muito interessantes. Pode ser uma ferramenta que ajuda pode ajudar os assessores, né, a construir, a produzir conteúdo, e os tribunais estão abarrotados. Então, é inevitável que vai ser utilizado. O que é importante é ter uma política de governança em relação ao uso dessa ferramenta. Como ela pode ser usada lá dentro, quais são as instâncias de revisão para qual tipo de uso, e o que deve ser informado a cada um dos interlocutores com relação a essa aplicação em particular. Um juiz colombiano usou o GPT para montar uma sentença. E ele diz na sentença, eu usei o GPT. Isso já é algo de uma política de governança, né?
mas que não deve partir de um ator só. Deveria ser algo organizado dentro do sistema de adjudicação, pelo menos dentro do tribunal. O que a gente vai fornecer de informação com relação ao uso de GPT? Vamos proibir ou não vamos proibir? Primeira decisão. Não, pode ser utilizado porque ele aumenta o rendimento, aumenta a produtividade. Ok, mas onde é admissível? Quais são as instâncias de revisão? Porque o conteúdo precisa ser revisado. E qual o grau de transparência com relação aos usuários? Será que aquele trecho que veio do GPT deveria estar marcado para que o advogado saiba, isso aqui veio de GPT, isso aqui é contribuição? E com muito cuidado, porque como a quantidade, o volume de processos que os assessores têm que lidar é um absurdo, né? O risco, mesmo que não se confie tanto naquelas respostas, é que você acabe cedendo pelo volume de trabalho, né? Que é um cuidado também que deve ser tomado. Como eu resolvo isso? Governança. Regras claras de governança, treinamento, porque os assessores se conscientizem e não abusem, permitindo que os riscos associados ao uso da ferramenta tenham impactos sobre a entrega do serviço de adjudicação, que é absolutamente fundamental. Tá? Então, com isso eu encerro por aqui para a gente debater. Ok, muito obrigado, professor Juliano Maranhão, pelas muito esclarecedoras pontos de vista, informação e análise da transparência e inteligência artificial. Como é uma mesa redonda, espero que sua fala não seja encerrada, né? Então, para a gente, digamos assim, fazer uma dinâmica mais discursiva da palestra, né? Passar a palavra, então, ao colega, amigo, professor José Sela, para 15 minutos, enfim, para os seus comentários e para a sua manifestação. Depois passamos a palavra à doutoranda Aline na sequência. Então, professor Sela, por favor. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Agradeço o convite do professor César, a Aline, que vai defender amanhã, é aquela mesa que te espera. Muito bom, sucesso. E ao amigo, companheiro Juliano Maranhão. Bom, depois dessa fala a gente fica pensando em muita coisa e eu fiquei aqui pensando o que é que eu vou dizer nesses 15 minutos. Algumas coisas passaram pela minha cabeça. E eu gostei muito daquela primeira frase, para mim foi de impacto, que o sistema de inteligência artificial já tem algo que a gente deve pressupor, e talvez inerente a esses sistemas, que são os preconceitos, né? Já trazem dentro do seu desenho os preconceitos que nós todos carregamos conosco, os nossos vieses, né? E eles reproduzem isso de fato, né? E algo que também foi comentado, por exemplo, quais os critérios para você fazer revistas em aeroportos, nas fronteiras, e de fato, quem viaja não precisa ficar 1 hora, ou 3 horas, ou 2 dias. Em meia hora você já sabe mais ou menos quais os critérios que as autoridades utilizam para fazer os seus controles. Evidentemente que há outros elementos, mas, por exemplo, quando você vai fazer... Quando você vai fazer... para a gravação. Quando você vai fazer... Se você vai pegar lá o Eurostar, vou sair de Paris para Londres, você já faz o controle de fronteira ali no terminal de Lyon, em Paris. É como você já entrasse na Inglaterra logo ali. Então, quero saber se eu vou fazer xixi antes de passar na fronteira ou depois. Aí eu olho na fila, tem ali um árabe ou um negro. Opa, vai dar tempo de eu ir antes, porque na hora que chegar no árabe ou no negro, você fica 30 segundos normalmente, o árabe vai ficar 2 minutos ali, pelo menos,
para passar ou ser levado de lado para responder algumas perguntas. E você já sabe isso. Agora, se você vai introduzir um sistema de IA, eu imagino, mas o sistema de IA não pode ter esse tipo de coisa. Mas eu imagino que ele vai ter. Né? Eles não vão mudar esse tipo de critério por alguma razão. Ou quando tem uma mãe com um nenê, né, que também são as revistas preferenciais. Né, porque o nenê tem aquele jeito de fofinho e não sei o que mais. Eles sabem que muita gente se vale disso para colocar lá na roupinha do nenê ou dentro do nenê alguma coisa que não pode ser carregada. Ou você vai com uma pessoa mais velha, com uma bengala. Apesar de ser uma pessoa mais velha, essa também vai ser revistada até o último momento. E esses sistemas vão fazer isso. E aí, qual a transparência? Né? Bom, a gente já sabe, o sistema vai ter que revelar, né? Então, quem desenhou o sistema vai ter que mostrar, né? Vai ter que, como é que se explica isso? É uma política, né, deliberada, ou várias políticas deliberadas, e isso vai ser, ou a gente tem o direito de ter isso manifestado, né? Isso tem que vir para o usuário, ou seja lá qual for. Olha, a política desse sistema é essa, né? Ou seja, eliminar esse tipo de hipocrisia, né? A gente já sabe que há, indo para o judiciário, né? Nós temos lá o Superior Tribunal de Justiça, que se diz o Tribunal da Cidadania. Mas qual a política deliberada do tribunal que se afirma da cidadania? A política deliberada, e sem hipocrisia nós sabemos, é para filtrar de tal modo que não passe quase nenhum processo para ser analisado no seu mérito. Então, na testa do sistema de IA ou de cada assessor está escrito súmula 7, para não passar nada. Né? Você tem lá uma série de critérios, um esforço enorme, né? O porteiro do tribunal é a súmula 7. Quem advoga sabe muito bem disso. Lá na portaria do tribunal, começa a chegar um monte de processo e nenhum vai passar daquela portaria. Né? Então, há 33 ministros do STJ, né? 30 desses ministros praticamente estão ali enfileirados para evitar que se adentre ao tribunal. Esse é o esforço. Né? E toda a assessoria, né? Existe lá um checklist que se faz para você dar. E aí você tem um sistema de IA que vai ser, muito provavelmente, treinado para fazer a mesma coisa. Com maior rapidez, com maior eficiência, etc., mas para fazer a mesma coisa. Além de outros filtros que estão sendo criados. Só vai entrar aqui se o valor da discussão for acima de tantos milhões de reais, senão nem venha. Enfim, isso tem que estar, né, essa é a minha, explicitado com transparência. Né? E aí o que eu pensei foi o seguinte, se nós temos um sistema desse tipo, a sua transparência maior, imagino eu, se você está lidando, por exemplo, com advogados, né, então, para quem que eu estou falando? Não, o que o advogado precisa saber? Então, eu até entenderia que a transparência máxima é o seguinte, entreguem para os advogados, olha, nosso sistema é esse, bota aí rodar na sua máquina, você faz o seu recurso e passa ali, né? E vê que despacho que vai vir. Né? Antes de eu pagar as custas de fazer por que eu tenho que esperar chegar lá? Eu quero ter acesso a essa, é a transparência. Né? E aí, uma transparência ainda maior, porque aí a gente vai poder detectar o seguinte, né? Que alguns casos são mesmo que idênticos, algum caso pode ser pinçado dali por alguma razão que a gente não saiba, e ele vai ser analisado, ainda que o sistema, né, fizesse com que a gente pudesse pressupor que ele entraria na mesma bacia das almas de todos. Por que esse aqui veio, e aí o ministro analisou, se ele é idêntico a outros, em que a súmula 7 seria, pelo menos a princípio, aplicada antes de se fazer lá um agravo, alguma coisa assim. Né?
Nesse sentido, eu colocaria como uma transparência maior. E aí uma dúvida, Juliana, eu estava vendo o projeto, e aí é uma questão de responsabilidade civil. Na questão da Lei da Proteção Geral de Proteção de Dados, parece que isso não ficou bem claro, aí vem lá esses grandes vazamentos de dados, o STJ acabou de dizer lá numa dessas situações que não há responsabilidade civil, pelo menos responsabilidade civil objetiva, né, pelo simples vazamento. O sujeito, se quiser buscar alguma reparação, ele tem que provar que sofreu o dano, né? E aí o tribunal falou, a não ser que sejam dados sensíveis, que aí sim você tem algo parecido com uma responsabilidade objetiva, eu não preciso provar que sofreu. Ok. Agora, no projeto esse da comissão de que você fez parte, ele vem e diz o seguinte, olha, a responsabilidade civil objetiva valerá para aqueles sistemas de alto risco. Bom, então vamos ver o que são os sistemas de alto risco. Aí vem uma lista enorme do que é alto risco. Inclusive, por exemplo, esses sistemas que se aplicam no judiciário. E eu não vi ali, por exemplo, uma distinção entre esses que levam ou possibilitam despachos de mero expediente e outros que poderiam adentrar até na questão de decisão. Parece que é tudo. Pelo menos a mim me pareceu. E aí vem uma lista enorme. Tudo isso aqui, então, é responsabilidade objetiva. Mas é muita coisa. E ainda tem uma cláusula aberta mais abaixo. Ó, além desses, aqueles que a autoridade, que vai ser constituída, venha a dizer, ao longo do tempo, é claro, porque o sistema é bastante dinâmico, então podem haver outras situações que não aquelas, então não é o rol taxativo, que a autoridade venha a considerar como de alto risco. E aí entra como responsabilidade objetiva. Enfim, eu não sei como é que foram as discussões lá, se isso... porque eu, se sou um desenvolvedor de um sistema, vou fazer desenvolver algo para o pessoal que fez o sistema Vitor. Será que desenvolveria? Colocaria o nome ali? Porque a responsabilidade objetiva é forte. Bom, eu vou deixar para debater muita coisa, não vou falar mais do que isso. Obrigado. Você retoma a palavra. Aline, então, obrigado, professor Sela. Passamos para a Aline para as suas considerações em até 15 minutos também. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Com base no que o professor Juliano falou, eu queria destacar 2 pontos sobre a transparência, e até entrando um pouco nas terminologias. Tem a questão da explicabilidade e da interpretabilidade. Interpretabilidade seria o quanto um algoritmo gera um modelo matemático transparente por si só. Então, um exemplo seria um sistema de árvore de decisão, que ele gera um fluxograma e qualquer pessoa, mesmo que não tenha conhecimento em computação, consegue compreender quais caminhos a decisão percorreu até chegar àquela decisão. Então, alguém em posse desse fluxograma e dessas regras conseguiria, a partir de dados de entrada, estimar uma saída. Então, isso eu vejo como um sistema transparente e interpretável. E tem a questão da explicabilidade, que são sistemas de IA que têm modelos matemáticos que não são nada transparentes. E possivelmente nem os desenvolvedores sabem como o modelo matemático funciona internamente. O desenvolvedor, no máximo, sabe explicar as configurações do algoritmo e os dados de entrada. Agora, o que o algoritmo interpretou e quais os caminhos que ele vai percorrer a partir de dados de entrada e chegar numa saída, muitas vezes, que é o caso das redes neurais profundas, nem o desenvolvedor sabe. Aí que entra a explicabilidade, que são esforços, na grande maioria técnicos, para transformar essa complexidade, toda essa opacidade, em algo palpável e compreensível. Mas nunca se chega realmente ao comportamento exato do modelo, se chega a uma aproximação desse modelo. E com base nisso, eu vejo que os modelos de matemáticos ou os sistemas de IA, que é o mais conhecido, com grande precisão ou acurácia, que também é um termo muito utilizado,
eles acabam utilizando essas redes neurais profundas para fazer essas estimativas. E aí que começam os problemas, né? Na minha tese, eu acabo estudando muito os impactos disso no poder público. Então, o quanto o poder público tem ele pode utilizar esses algoritmos tão opacos para a tomada de decisões. E também se o poder público vislumbra que essa decisão oriunda de sistemas de IA ela é apenas sugestiva, então vai dar uma sugestão para o funcionário público de qual decisão tomar, ou se realmente o sistema está tomando decisão por conta própria. Aí a gente vê inúmeros problemas, um deles é que acaba sendo muito mediatizado do reconhecimento facial, que o policial acaba restringindo a liberdade de alguém, porque o sistema identificou que aquela pessoa podia ser procurada pela polícia. Mas será que o policial ele revisou o que o sistema acabou sugerindo? Ele conferiu dados ou simplesmente ele prendeu uma pessoa porque foi o que o sistema indicou que ele deveria aprender? E até lendo somente essas próprias notícias, porque eu não tenho acesso aos documentos de como isso tramitou, a gente vê que realmente, em alguns casos, não é feita essa verificação. Então, um caso que eu achei bem emblemático foi de uma pessoa que estava sendo procurada pela justiça, só que ela já tinha sido presa. Só que o sistema de reconhecimento facial, ao verificar uma rua ou um local público, ele identificou que aquela pessoa que estava naquele local era procurada pela justiça e o policial prendeu essa pessoa. E depois eles descobriram que a pessoa que estava sendo procurada já estava presa. E se tratava de um erro que do sistema identificou uma pessoa muito parecida, mas não era essa pessoa. E não houve essa validação por parte humana de um aspecto tão básico, se aquela pessoa realmente já estava presa. Então aqui eu vejo já além de todos os pontos que o professor Juliano destacou, mais um ponto para ter a transparência e, em muitos casos, no caso de sistemas de alto risco, essa revisão humana das decisões tomadas por IA. Aqui eu já vou fazer um questionamento, mas antes do professor responder, eu vou complementar a minha fala. Bom, o primeiro ponto que eu queria puxar para o professor ir pensando é o quanto a gente pode delegar para o poder público para ele definir o quanto ele vai ser transparente. Então, apesar do marco regulatório já prever alguns requisitos, eu vejo que o poder público vai ter uma certa margem para definir assim, esse sistema eu considero como crítico, eu vou dar mais transparência. Nesse sistema, eu uso redes neurais profundas, eu não vou conseguir dar transparência. Será que essa justificativa do poder público, que não consegue dar transparência, explicabilidade, seria suficiente? Ou ele não deveria adotar algoritmos opacos em casos específicos? Então, até que ponto o poder público teria essa liberdade de definição? E aqui eu trago até um caso que eu acabei me deparando aqui na Ordem dos Advogados do Paraná. Não se trata exatamente de inteligência artificial, mas eu acho que o contexto é muito similar ao que a gente vai se deparar até quando o marco regulatório entrar em vigência. No final de 2021, a Ordem dos Advogados do Paraná emitir um parecer sobre a transparência do algoritmo de sorteio de processos judiciais num tribunal aqui do Paraná. E, a princípio, acredito que não seja utilizado a inteligência artificial, até porque se trata de algoritmo de sorteio. E eu comecei a verificar se tinham informações públicas sobre como esse sorteio acontecia, tanto que a própria legislação prevê que isso deveria ser compreensível e transparente até para os advogados poderem questionar. O que eu verifiquei que sistemas proprietários, então sistemas que os tribunais adquiriram de empresas privadas, eles não tinham esses critérios abertos. E o PJE, que é um sistema público, até o CNJ fornece os tribunais, ele fornecia alguns critérios, mas não era possível simular esse sorteio ou compreender as variáveis utilizadas propriamente dito. E isso chegou para a Ordem dos Advogados, com o advogado questionando se o sorteio deles tinha algum problema ou não. E a gente requisitou para o tribunal e já se passou mais de um ano e o tribunal não deu esse retorno.
Então, eu fico pensando, será que é algum problema técnico, eles não conseguem justificar? Ou será que o tribunal vai conseguir dar uma justificativa que ele não tem o dever de dar essa transparência? Eu vejo algo muito parecido com o que vai acontecer na inteligência artificial. Então, se já está difícil explicar a parte técnica de um algoritmo que não é de IA, como que vai ser explicar um algoritmo que é de inteligência artificial e sim há uma complexidade muito... por mais que tenha uma boa vontade em querer explicar, pode ser que eles não consigam dar essa transparência. Deixa eu ver se eu tenho mais alguns comentários. Também achei muito interessante esse ponto que o professor destacou sobre a honestidade, né? Então, sincero contra as incertezas. Também vejo que quando principalmente focado no poder público, se ele não consegue explicar exatamente como o sistema funciona, seria interessante ele abrir pelo menos os dados que alimentou, os possíveis erros ou os testes que foram realizados, mas também entra mais uma vez o quanto ele tem liberdade para definir esses quesitos. E também, se o professor vislumbra que esses critérios e essa liberdade que o poder público vai ter quanto à transparência, se pode ser regulado numa legislação posterior. E, ao meu ver, é isso. E agradeço mais uma vez. Muito bem. Se você me permite, obrigado, Aline, pelas suas considerações. Juliana, eu só queria em 2 minutos colocar fazer um rápido comentário, até para agregar, assim, já aproveitando para a economia do tempo. Excesso de transparência e microdado pode ser um problema, né? Só dar 2 exemplos para vocês. Um professor de faculdade que faz a prova e tem lá os seus modelinhos de prova, né? Os alunos acumulando a série de provas, eles conseguem mais ou menos ver qual vai ser a prova que o professor vai aplicar, ou já tem de antemão aquelas questões, digamos que sejam, sei lá, prova objetiva, né? Isso pode acontecer também, eu acho que na França aconteceu algo parecido, e eles proibiram, que é o acesso, por exemplo, você dentro de um banco de dados, particularizar todas as sentenças de um determinado magistrado ou magistrada, e por período de tempo. Então, a gente tem... a gente não, isso pode gerar um problema, por quê? Porque aí você consegue fazer correlações e previsibilidade, correlacionar informações, que é um poder de inferência muito grande que um banco de dados dá, e também a gente correlaciona um excesso de transparência que pode prejudicar o próprio funcionamento do Poder Judiciário, ou até o professor um pouco lida com as suas estratégias pedagógicas, né? Então, o índice de alunos que não vão estudar para a prova, pensando na prova, mas vão estudar, já vão ter a prova de antemão, isso também vai prejudicar a aprendizagem. Então, um pouco só uma observação, se você... como é que a gente pode analisar que um excesso de transparência e a possibilidade de chegar a um microdado, e esse microdado ser transparente, se isso não pode prejudicar também o funcionamento do Poder Judiciário, ou, por exemplo, a nossa atividade docente, se não é o caso também de o excesso de transparência ser um prejuízo. Só uma rápida observação para a gente, assim, agora acho que a gente tem aí uma série de questões para debater, e eu convido os alunos e alunas e o pessoal que está presente também, se quiser, depois da manifestação do professor Juliano Maranhão, fazer alguma pergunta, alguma questão, tá? Eu convido vocês. Então, Juliano, tem a palavra. Obrigado. Bom, muito interessantes os temas. Com relação à responsabilidade, acho que esse é um tema bem polêmico. Envolveu polêmica ali na comissão de juristas, até antes da comissão se formar, né? Teve um abaixo assinado, uma carta, né, de
juristas, o Danilo, a Laura, uma carta de juristas preocupados com a posição do 2120 que vinha ali da deputada Luísa Canzian, em que que um dos artigos sinalizava que se daria preferência ao regime de responsabilidade subjetiva, né? Eu depois cheguei a assinar também participei da elaboração de uma carta que apontava para o fato de que o Código Civil brasileiro traz uma solução que é diferente da solução de vários países europeus onde essa discussão está muito desenvolvida, né? E que talvez traga uma solução adequada, que a gente precisaria analisar com mais calma, né, esse tema, em vez de criar regimes específicos de responsabilidade para inteligência artificial, né? Então, qual que é a grande discussão em boa parte dos países europeus e que se reflete na discussão da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu sobre responsabilidade civil decorrente de danos com o emprego da inteligência artificial? Ali existe uma preocupação com as lacunas de responsabilidade no sentido do usuário poder ficar sem a cobertura com relação a algum dano. Isso porque em boa parte desses países, na Alemanha em particular, o regime de responsabilidade civil é de responsabilidade subjetiva. E isso pode criar uma série de riscos e possibilidade de não haver cobertura, tendo em vista que existe já de cara essa assimetria com relação à informação, como funciona o sistema de IA para identificar se houve ali algum defeito que ocasionou o dano. Essa já é esse, por exemplo, defeito. O que é um defeito de um sistema de IA? É diferente de uma máquina, um carro, em que você tem um recall, em que você encontra um componente. A biela estava com problema. Em inteligência artificial, você tem um sistema que é treinado e que vai exibir um determinado comportamento. Como você diz que o comportamento foi defeituoso? O acidente do Uber, em que foi atropelada aquela pedestre que carregava uma bicicleta. O veículo detectou 6 segundos antes do impacto que tinha algo ali na frente, mas não foi identificado como um pedestre. Só foi identificado como um pedestre a 1,3 segundos do impacto. E ele passou a 1 segundo do impacto para o piloto de teste que estava ali, que estava vendo o celular. Né? Houve um defeito. Qual que é o parâmetro? Comportamento humano? O comportamento humano, se você vê a imagem do acidente de dentro do carro, dificilmente algum humano teria evitado aquele acidente na velocidade que estava, que era a velocidade limite naquela via, né? Então não é simples você identificar quando há um defeito. Precisaria de mais informações, mais transparência, que é um termo-chave, que é instrumental, como eu já disse. Será que essas lacunas aparecem na nossa legislação? Tem já o regime específico do Código do Consumidor e boa parte desses impactos vão ser trazidos nas relações de consumo. Mas o nosso código traz a hipótese de responsabilidade objetiva quando você tem alto risco, que vai mexer com aquilo que você disse, depois eu comento. E olha que coisa curiosa, o debate na Europa levou a 2 posições. Hoje tem 2 posições. Tem a proposta de regulação da Comissão Europeia e a proposta de regulação do Parlamento Europeu. A do Parlamento Europeu, ela é algo que vem parecido com o que está no projeto. É alto risco, responsabilidade objetiva. Se não for de alto risco, você tem uma presunção de culpa. Tá assim, ali no substitutivo.
Mas a comissão também tem uma proposta, e olha, no Parlamento Europeu, a responsabilidade é do operador, alguém que está mais próximo do impactado. Na Comissão Europeia, a responsabilidade é do fornecedor, aquele que desenvolve e oferece. E não é uma responsabilidade objetiva, é uma responsabilidade subjetiva, mas com prerrogativas processuais do impactado para, por exemplo, ter acesso a informações sobre o funcionamento de modo detalhado, etc., e mais algumas prerrogativas processuais. Então, são duas soluções totalmente distintas que estão lá e vão precisar ser deliberadas para ver o que vai ser definido, né? Aqui no substitutivo tem essa formulação que está próxima ali do Parlamento Europeu, e as hipóteses de risco elevado refletem muito as hipóteses de risco elevado do AI Act. São praticamente as mesmas. O AI Act, porém, traz um esboço, aqueles itens são exemplos de uma tentativa de definição sobre o que significa risco elevado em termos de impactos a direitos fundamentais. No substitutivo não tem. São aqueles itens. Então não é bem exemplificativo, é taxativo, com a possibilidade da autoridade criar novas hipóteses. O que está em jogo aí? Aí é uma preocupação de arranjo institucional, que trouxe várias divergências ali dentro, né? Quem que vai fazer o enforcement da legislação sobre inteligência artificial? A ideia é que tem uma autoridade, que foi a escolha. Então, esse modelo em que é taxativo e a autoridade pode trazer novos, vai bem para essa linha de quem faz o enforcement é a autoridade, né? Porque se eu coloco uma definição geral sobre o que é alto risco, o judiciário pode aplicar a lei interpretando o que ele entende como alto risco, independentemente daqueles exemplos. São meros exemplos que a lei dá. Eu posso entender diferente, com base naquilo que pode afetar direitos fundamentais no meu entendimento. Então, esse foi um ponto ali nas diversas discussões em que se inclinou mais para o enforcement pela autoridade. Por outro lado, existe todo aquele rol de direitos que estão elencados e que refletem o outro lado da moeda das medidas de governança, que são obrigações dos desenvolvedores e operadores perante a autoridade. Então, o artigo sobre governança traz obrigações perante a autoridade, não perante o cidadão ou o impactado. Porém, tem um capítulo sobre direitos que o judiciário vai poder interpretar. Eu preciso garantir esses direitos. Então, isso pode levar a pretensões dos usuários e dos impactados no judiciário diante das empresas. Então, tem pontos que refletem essas polêmicas que apareceram ali e que puxam para lados distintos, né? Quem vai fazer o enforcement? Só a autoridade ou o judiciário, né? Eu acabei de mostrar 2 pontos em que isso não está totalmente resolvido ali no substitutivo. Aí a Aline. Esse tema é um tema interessante, né? Normalmente a solução, quando você tem regras de governança, mínimas de governança, como é na LGPD, o risco você joga para a empresa. Quem vai decidir o que é de alto risco e quais são as medidas de governança adequadas conforme a classificação de risco? A empresa. Se a autoridade entender diferente, a empresa vai ser multada. Pronto. Está resolvido. Assuma o seu risco. Normalmente isso leva a uma posição mais conservadora das empresas adotando todas aquelas hipóteses de risco, etc. E mesmo assim, às vezes não é suficiente porque a autoridade pode interpretar de forma diferente, né? É por isso que a LGPD tem um artigo que prevê autorregulação, a possibilidade de validar isso perante a autoridade. No substitutivo também tem um artigo dizendo que pode haver autorregulação
setorial, porque as medidas de governança estão elencadas, mas elas não estão detalhadas. Cada empresa vai decidir exatamente como implementar essas medidas? Pode haver entendimento diferente da autoridade? Pode. Um mecanismo é usar a autorregulação e validar códigos de conduta. Mas com relação ao Estado, o Estado e os órgãos públicos, aí você tem já um dever constitucional de publicidade. Então, como é que eu interpreto? Né? Publicidade, você tem toda uma legislação de acesso à informação, etc., que olha para um controle democrático dos servidores. Mas agora você tem ferramentas que também vão exibir comportamentos na prestação de serviço público. Os órgãos vão ter discricionalidade para isso. Vai ser muito mais difícil você ter essa solução que, bom, arrisque, depois a autoridade multa, vocês decidem, né? É o que acontece na LGPD. Para órgãos, pessoas de direito público não tem pena pecuniária. Tem, no máximo, uma advertência. E aí, bloqueio de uso, etc., que é muito difícil. Na resolução de dosimetria das sanções, a própria NPD já verificou que não dá para você olhar para órgãos públicos e dizer bloqueio o acesso a dados. Bom, como é que eu presto meu serviço público? Né? Na resolução de dosimetria tem um artigo lá, diz que eles abrem o processo e consultam o órgão público para verificar se dá para aplicar as sanções. Né? Então, com relação aos órgãos públicos, é mesmo uma dificuldade, bem apontado. Por quê? Porque não deveria haver interpretações distintas. Então, em relação aos tribunais, isso que nós discutimos aqui, essa matriz, cada tribunal faz o seu, né? Ou deveria haver uma iniciativa do CNJ? Eu acho que o caminho é de autorregulação pelos órgãos públicos, dependendo do tipo de serviço. Né? Então, judiciário, serviço de adjudicação, tem que haver uma regulação pelo CNJ de quais são as medidas de governança para a implementação. O CNJ saiu correndo na frente, colocou lá uma resolução, né, um provimento sobre a aplicação de IA, que não é aplicado hoje. Foi mais uma dessas iniciativas de corrida e competição para ver quem os tribunais estão aplicando, etc. E o CNJ já está regulado aqui com coisas que não têm cabimento, como uma verificação prévia se o sistema traz discriminação ou não. Quem é que vai fazer isso? Porque discriminação muitas vezes você detecta a posteriori, né? Então, esse é um tema muito difícil. Eu acho que o caminho é a autorregulação dependendo do tipo de serviço público. Diferentes órgãos e em âmbito nacional, inclusive. Tem que ver como é que vai ser organizada a governança dentro do setor público. Tinha mais alguma coisa? Tá. E o ponto do César é muito importante também, né? Que a transparência, aqui a gente falou da transparência como um valor central, fundamental, e é mesmo, né? Mas não é o único. Então, em muitos aspectos, a transparência, jogando para o âmbito empresarial, pode lidar com segredos de negócio. E a abertura disso, transparência total, pode limitar investimento, né? Na própria tecnologia. Posso ter um regramento que limita o investimento na própria tecnologia. Eu não vou investir porque eu vou ter que abrir. Então, vou esperar meu concorrente investir, eu vejo, e daí aplico. Então, de fato, a transparência também tem que ser pensada em relação a outras preocupações. Né? Segredo de negócio, para que haja estímulo ao investimento no setor empresarial, e outros tipos de uso. Né? Por vezes, né, você deu um exemplo da educação. De fato, eu saber como é operado o sistema de avaliação, posso usar a meu favor. Né?
Também, se eu tiver transparência em relação a tipos de aplicação, esse sistema pode ser manipulado pelo usuário. Então, isso também precisa ser dosado, né? Em particular, contra um risco que eu não apontei aqui, que é a manipulação externa. Então, muito software no setor público, talvez deva haver restrição ao acesso à informação pela possibilidade de ataque cibernético que pode trazer hospitais públicos, né? Imagina se você tem equipamento de monitoramento ou terapêutico implantado num paciente com inteligência artificial e a transparência é tal que isso permite a um invasor operar esses sistemas, né? Então, isso tudo tem que ser dosado dentro de um modelo de governança. Não tem como, tem que ser pensado antes, não depois. E isso tem que evoluir conforme os ataques que vão ocorrer. Os ataques vão ocorrer, né? Mesma coisa, sistema de segurança contra terrorismo, vai sendo aperfeiçoado. Sistema de segurança em aviões, para evitar que... Tudo isso ele é gradualmente aperfeiçoado conforme, inclusive, o aprendizado dos acidentes que ocorrem. A mesma coisa vai acontecer aqui. Pergunta. Tá, eu estou toda hora. Se apresentar? A gente está gravando. Tudo bem. Meu Deus. Eu só sou mera... Não precisa, por favor. Isso. Meu nome é Caroline, eu sou orientanda do mestrado do professor Serbena. E desde 2018 eu já pesquiso sobre inteligência artificial, sou uma entusiasta da área de direito IA. Até meu foco começou com responsabilidade civil da IA, e nessas tantas explanações a quais eu gostaria de parabenizar, sempre muito pertinentes e interessantíssimas, a gente tem às vezes muito mais perguntas que respostas. Eu tenho muitas perguntas, mas, né, devido ao tempo e, claro, interesse de todos, eu vou focar em duas perguntas muito essenciais sobre a transparência. Eu acredito que ela anda muito com a ética, né? Então, qual seria o seu ponto de vista da utilização ética? Você citou o GPT, por exemplo, o GPT em pesquisas acadêmicas, mas a minha principal pergunta seria o que o professor entende ser pertinente a questão dos seguros obrigatórios e fundos de compensação para eventuais danos causados por utilização da IA, principalmente no que o professor falou da responsabilidade objetiva, né, que tem um rol tão amplo e para não limitar o investimento das empresas, né? Então, o que o professor acredita ser pertinente ou não a utilização. E, novamente, agradecer e parabenizar. Sou muito fã de todos vocês. Só para a gente otimizar o tempo, alguém gostaria de mais aproveitar o microfone e fazer pergunta? Matheus, se você puder chegar aqui, o fio não chega até aí. Por gentileza. Licença, bom dia, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Matheus, eu sou doutorando aqui pela casa, orientando do professor César. Estou agora no meu último ano de doutorado, então já estou em fase de escrita da tese. E meu foco de estudo é proteção de dados pessoais e direito público, mais propriamente democracia. Então, por isso, queria fazer uma pergunta até com uma pequena provocação, pela qual já peço desculpas. Mas foi dito algumas vezes que transparência é um valor importante, um valor instrumental. Mas me parece que transparência só é um valor importante numa sociedade democrática, num Estado democrático. Se o Estado não é democrático, a transparência, não sei nem se ela poderia ser chamada de valor, né? Então, me parece que esse é um pressuposto para toda essa questão da transparência. E, recentemente, a gente viveu um processo político de eleição, com ânimos muito acirrados e uma disputa muito parelha, em que
talvez por 0,5%, um pouquinho mais ou menos, a democracia pode, inclusive, ter tomado contornos diferentes para um lado ou para o outro, a depender do resultado dessa eleição de um processo muito, muito próximo. Então, a minha pergunta é a seguinte. A gente tratar de aspectos técnicos relacionados à proteção de dados e à transparência é extremamente importante. Mas quando a gente fala dos destinatários dessa transparência, por exemplo, a sociedade, não há um trabalho por fazer no sentido de despertar ou trazer para a própria sociedade brasileira, compreender na sociedade brasileira qual é o valor desse bem jurídico dado pessoal para essa sociedade que a gente busca tutelar. Porque eu vejo uma importação e uma comunicação muito intensa com a Europa, e a Europa tem um histórico de proteção de dados, uma história mesmo de regimes em que a vigilância foi algo muito presente, e parece que há incutido na própria sociedade um interesse maior por essa proteção. E não sei se não há também um trabalho por fazer, não sei se nesse âmbito... Eu, claro, tenho é o que eu venho trabalhando, tenho a minha proposta, mas gostaria de ouvir se não há um trabalho, então, por fazer em relação a uma maior vinculação entre esses valores democráticos, entre a nossa sociedade, esses destinatários da lei e o conteúdo mesmo dessa lei, se ela está atenta a qual sociedade ela está querendo efetivamente proteger, e toda essa assimetria que existe entre a sociedade brasileira e os polos produtores de tecnologia no mundo. E a segunda, bem curtinha, uma provocação. Gostaria de saber se daqui 10 anos um software for criado e ele puder descobrir que tipo de texto foi gerado pelo GPT, se a gente vai estar caçando diploma de graduando, mestrando e doutorando daqui a uns 10 anos. É isso. Obrigado, Matheus, pela provocação, pelas perguntas, sempre pertinentes. Caroline também. Mais alguém gostaria de fazer uso do microfone? E daí a gente, como temos compromissos, tanto o professor Maranhão quanto nós da mesa aqui, após o evento, então a gente já vai caminhando para o encerramento. Então eu vou ofertar aqui a palavra ao professor Juliano Maranhão para responder as perguntas. Tá legal. Bom, com relação aos fundos de compensação, né? Essa ideia estava muito associada a uma discussão lá por volta de 2018 sobre personalidade jurídica de IA, né? Que é uma discussão que acabou morrendo ali na Europa, ou pelo menos esfriou muito. Porque é um tema bastante complicado, porque ao mesmo tempo em que se pensa numa personalidade jurídica para lidar com essas lacunas de responsabilidade, você tem de um lado a ideia de que você admitiria que essas IAs, os sistemas de IA, tenham um proprietário, né? Então é uma personalidade jurídica com um proprietário, e as analogias com a personalidade jurídica dos escravos, né? E a discussão com... Porque não soluciona completamente, quer dizer, você pode ter o fundo de compensação e pensa objetivamente, mas quando você vai conceituar juridicamente, tem um proprietário, então o que se aplica? É o responde ad superior? Como é que eu lido com isso, né? Esse problema aparece em outros temas de personalidade jurídica, como a personalidade jurídica de corporações, né? Então, em que hipótese você pode desconsiderar, etc., né? Mas eu acho que é um tema interessante levantar outros setores, até algo que vem sendo feito também nessa discussão na Europa, porque dissociar a discussão de personalidade jurídica do fundo de compensação pode resgatar a discussão do fundo. Você pode ter um fundo de compensação para a inteligência artificial em geral, sem que eu reconheça
personalidade jurídica, um fundo de compensação para os impactados, né? Acho que é possível pensar nisso, né? Porém, você tem que analisar dentro de cada ordenamento a adequação das soluções com relação à própria responsabilidade objetiva ou subjetiva. Você vai para um fundo de compensação, você já está dando um passo enorme em direção a uma responsabilização objetiva. Então, eu acho que precisam ser resolvidas questões prévias, né? É uma forma de solução, mas isso significa trazer dentro do ordenamento regime especial para isso, né? Seria interessante, eu não conheço, seria interessante levantar quais são as outras hipóteses em que se usam seguros obrigatórios ou fundos de compensação. Funcionou, não funciona? Para ver se essa é uma solução interessante. Mas é algo que é colocado ali dentro já com uma escolha, um passo em direção à responsabilização objetiva e, portanto, um regime especial. Acho que a questão anterior nós precisamos de um regime especial de responsabilidade civil. E com relação ao GPT, não, antes tem a provocação. É claro que eu estou falando de transparência em democracias constitucionais contemporâneas, né? Esse é um tema que se coloca. E qual foi o primeiro ponto que você colocou? A primeira provocação? Sim. Sim. Claro, você tem toda uma tradição que é importada por um transplante de uma legislação europeia, e a cultura em relação a sigilos e garantias individuais tem muita relação com regimes autoritários, né? Então, na Alemanha, tinha uma preocupação enorme com relação às práticas dos Stasi, a inteligência, né, na Alemanha Oriental, que se dava muito em função de processamento computacional de dados, né? Então, aqui no Ocidente, tudo que eles não queriam era algo bem perto daquilo que acontecia. E nasceu como uma proteção do cidadão em relação ao Estado. Depois é que vieram as grandes empresas de tecnologia, etc. E a discussão mudou um pouquinho, mas antes era uma proteção individual contra o Estado e o modelo era aquele. Se você for olhar a Constituição, a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, aparecem ali as preocupações com aqueles que foram os principais problemas no regime autoritário aqui no Brasil, né? Aparece muito forte ali o sigilo das comunicações, né? Aparece muito forte a proteção à liberdade de imprensa. E até um termo interessante que é utilizado na Constituição, no capítulo da comunicação, se separa a comunicação social em geral da comunicação jornalística, da imprensa. E a imprensa não pode sofrer, não é restrições, embaraços é o termo que a Constituição utiliza. Então você vê uma preocupação forte em relação à liberdade de imprensa, sigilo das telecomunicações, porque a estratégia principal da investigação no regime autoritário era a interceptação telefônica. E, por outro lado, que aparece também na Constituição, a preocupação com transparência das atividades do Estado. Então, o habeas data, que está ali, muitos veem, isso é um precursor da proteção de dados pessoais. Eu já acho diferente, porque a preocupação do habeas data era informação com relação ao poder público e transparência do que o poder público teria de dados sobre cada indivíduo. Então, você tem ali uma preocupação quanto à transparência do poder público, sigilo das comunicações e liberdade de imprensa, por elementos chave, né, no regime autoritário. Não aparece ali preocupação com dado
informático. Se fala ali, mas a preocupação era mais dados nas comunicações. A preocupação principal ali era com sigilo, não com limites no uso, conforme a finalidade dos dados pessoais, pelo processamento computacional, isso não aparecia, né? Tanto que você tem decisões do Supremo recentes em que se permite o que o Supremo na interpretação, isso assim, meses antes da decisão que reconheceu o direito à proteção de dados, aquele caso do IBGE, aconteceram 2 decisões meses antes, ou pouco tempo antes. Uma que reconhecia a transferência, a possibilidade de acesso sem ordem judicial a dados quebrando sigilo bancário, né, para a Receita Federal, sem necessidade de ordem judicial. E depois transferência desses dados para órgãos de investigação de lavagem de dinheiro. Isso se tomou como transferência de sigilo, que já é uma mudança de finalidade do uso do dado, incompatível com o que veio logo depois no IBGE, que era, olha, precisamos tomar cuidado com a finalidade do uso dos dados como um valor constitucional. Mas e nos casos? Né? Então, por quê? Porque isso vem de uma tradição em que não havia preocupação com dados informáticos. Tem uma decisão também anterior do Gilmar Mendes, em que ele compara o dado de conexão, os dados de conexão de um celular que podiam ser acessados numa busca e apreensão ou numa prisão em flagrante. Ele diz, não, pode ser acessada, porque os dados que estão registrados ali nada mais são do que informações num pedaço de papel. Se o indivíduo tivesse um papel no bolso com coisas escritas sobre a sua atividade, você pode usar, que não é um dado. Né? Ou seja, nenhuma preocupação com o processamento computacional dos dados e a informação fora da finalidade daquela investigação em particular. Por quê? Porque a gente não tinha essa tradição. A tradição vem mesmo com essa importação, isso envolve uma adaptação cultural mesmo. Né? Mas você vai numa farmácia, o brasileiro não está acostumado, você não vê. Na Europa você não vê isso. Né? Quero comprar um Buscopan. Para o Buscopan. O caixa pergunta, CPF, endereço. E a pessoa vai falando. Não, vamos cadastrar aqui. Não tem a menor preocupação. E com relação ao GPT nas teses, nas monografias, é um tema de gestão também. Na verdade, a própria OpenAI já disponibiliza uma ferramenta para detectar se o texto é produzido pelo chat. Tá? E dá para ver isso porque a construção do texto é com relação à análise de probabilidade das palavras subsequentes. Ninguém escreve assim. É difícil, um texto humano, difícil você achar correlações de probabilidade conforme o modelo entre as palavras que se seguem, né? Ou trechos das sequências de símbolos que estão ali estruturadas. Algumas editoras usam esse modelo e ainda aperfeiçoam para detectar, principalmente editora de revista científica. Né? Então, a Elsevier já publicou uma política em relação a isso, não proíbe, mas dá diretrizes sobre o uso de GPT, o uso não do GPT em específico, mas de IA generativa. Né? Lá na faculdade, a gente vai sentar e vai fazer uma discussão para criar uma governança com relação ao uso de IA generativa nas teses. Né? E verificar como a gente pode fazer com relação à análise daquilo que for entregue. Mas, não sei, não posso antecipar porque a gente não fez a reunião, eu tenho algumas ideias com relação a isso. Eu acho que
não seria o caso de proibir, mas de ter critérios de transparência e critérios sobre como pode ser usado, porque o GPT pode ser uma ferramenta interessante de apoio para os doutorandos e mestrandos. Pode ser bem utilizado. Muito bem, obrigado, professor Juliano. Não sei se o Cela gostaria de se manifestar, ou a Aline também, sobre as questões. Não? Aline? Não? Muito bem, então acho que nós estamos aqui há 2 horas, né? 2 horas e 17 minutos. Foi bastante produtivo e, com certeza, assim, bastante ilustrador também. É um tema muito instigante, muitas possibilidades de pesquisa que não cabem realmente num espaço tão limitado, né? Para quem quiser continuar o debate, eu convido vocês, alunos e alunas, né? A defesa Posso convidar, Aline? Porque geralmente a gente às vezes não convida, né? Não é uma data não é uma festa, né? É uma festa no final, né? Mas até chegar lá ocorre uma arguição, várias arguições, né? Então amanhã às 15 horas a Aline vai defender a tese, como disse o professor Cela, ali a partir daquela mesa. Então amanhã a gente continua, inclusive com o professor Juliano Maranhão, integrando a banca a debater esse tema no contexto da tese da Aline. Então convido quem quiser participar. Tá? Então, mais uma vez, obrigado, Cela, obrigado, Juliano, que se dispôs a vir com antecedência e fazer esse evento aqui com a gente para o nosso grupo de pesquisa, para a Faculdade de Direito da Federal do Paraná, para o programa de pós-graduação, e também a Aline, também, que, na verdade, foi a Aline que fez toda a infraestrutura, todas as informações, cartaz, divulgação, para que essa mesa redonda acontecesse, né? Então foi um prazer. Espero que, você sabe, Juliano, aqui a gente somos vizinhos de São Paulo, né? Então já veio várias vezes e esperamos que tenhamos em breve uma próxima oportunidade com um evento e a sua presença aqui conosco na Federal do Paraná, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Declaro aí fechada, encerrada a nossa mesa redonda. Obrigado.